Essa sessão chamando Wagner de Oliveira ao vivo de Governador Valadares, com as últimas informações daquele acidente que matou 8 pessoas na 116. Seja bem-vindo, boa tarde, Wagner. Fala, Eduardo, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Band. Pois é, Eduardo, essa tragédia, mais uma, aliás, que aconteceu na BR-116, pelo menos 8 pessoas morreram, cerca de 20 ainda estão internadas em um hospital em Teoflotone. Eduardo, para você ter uma ideia, eu e o cinegrafista Redson Bauer passamos na BR-116, agora há pouco, há menos de 2 horas, nós nos deslocamos de Teoflotone aqui para Valadares, onde vamos embarcar para Belo Horizonte. E aí, o ônibus, esse acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, o ônibus ainda está no local, ainda está às margens do rio Itambacuri, na cidade de Campanaro, na BR-116, porque durante o final de semana, a empresa responsável, a Transminas, eles tentaram retirar o ônibus e não conseguiram. Foram necessários 5 caminhões guinchos que tentaram. Um deles acabou estragando, danificando e mesmo assim o serviço não foi concluído. E agora há pouco eu fiz contato com o representante da Transminas, eles me disseram que estão atrás de um caminhão MUC para ver se consegue fazer a remoção desse ônibus que caiu de uma ribanceira de aproximadamente 10 metros. É um local muito perigoso, Eduardo. A pista não é duplicada e o ônibus caiu dessa ponte de aproximadamente 10 metros. A gente gravou uma reportagem agora há pouco, menos de 2 horas, eu e o Redson Bauer, e presta atenção, Eduardo, você e quem está em casa também, no momento da passagem, que quando o repórter aparece, a gente fez um plano sequência, justamente no momento que a gente estava em cima da ponte fazendo essa gravação, um caminhão passava e o Renegade veio pela esquerda, acabou invadindo a contramão e também fez uma ultrapassagem altamente perigosa exatamente nesse mesmo trecho onde aconteceu essa tragédia. É um local que acontecem muitos acidentes, a BR-116 infelizmente é uma situação lamentável, não é duplicada lá em Campanário e infelizmente 8 pessoas morreram. A outra notícia que eu quero trazer para você, ao longo do final de semana todos divulgaram que no veículo veraneio, que ficou totalmente destruído, só estavam 4 pessoas. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo Tenente Alonso do Corpo de Bombeiros. Existia a informação de que mais 2 ocupantes estariam no veraneio, só que o bombeiro só confirmou na noite de ontem, ou seja, uma adolescente de 17 anos e uma criança de 10 anos também estava na veraneio, onde morreram 4 pessoas e graças a Deus essas 2 pessoas sobreviveram, já estão bem. Um recebeu alta, o outro recebe atendimento no hospital lá em Teoflotone. Eu vou trazer para você essa gravação que eu fiz agora há pouco com o Redson Bauer e peço para você de casa e você, Dudu, preste atenção, principalmente na ultrapassagem altamente perigosa no momento em que a gente estava fazendo essa reportagem. É com você. 3 dias após o acidente, o ônibus ainda está por aqui. Olha só, o veículo totalmente destruído às margens do rio Itambacuri. E aí, durante o final de semana, os responsáveis escavaram esse espaço, escavaram parte do barranco para tentar fazer a remoção do veículo, mas isso ainda não foi possível. 8 pessoas morreram, 4 que estavam nesse veículo que ainda está aqui às margens do rio Itambacuri e 4 que estavam no veículo veraneio que seguia sentido norte de Minas e acabou batendo de frente com esse ônibus. E aí, durante o final de semana, 2 guinchos vieram aqui e fizeram esse espaço, essa estrada improvisada para tentar remover o veículo. Um dos guinchos acabou estragando e nesta segunda-feira o ônibus ainda está por aqui. O senhor mora aqui na região? Não, eu moro em Contagem. Está passando por aqui, ficou sabendo do acidente? Fiquei sabendo que o ônibus saiu da minha cidade. Saiu de Novo Cruzeiro e aconteceu essa tragédia. Ela estava saindo de Novo Cruzeiro para Piracicaba, São Paulo. Piracicaba, isso. Aí o ônibus caiu, essa tragédia ficou sabendo. Agora a BR-116, como sempre, muito perigosa, né? Sempre perigosa, sempre. Essa BR tem que ser duplicada. Tem que fazer a duplicação dessa BR, porque é muito perigosa. Tem que tomar muito cuidado. A gente vê muita imprudência, né, nas estradas. Infelizmente, 4 pessoas que estavam no ônibus morreram e 4 que estavam no veículo de passeio que seguia sentido norte de Minas também morreram. Você conhece alguma das vítimas? Não cheguei a conhecer as vítimas, mas eu ouvi falar que tem vítimas da minha cidade, de Novo Cruzeiro. E o Redson mostra pra gente, olha só, o ônibus ainda está às margens do rio Itambacuri. O motorista que morreu, Júlio César Matos de Oliveira, foi enterrado nesse domingo em Teoflotone. E do outro lado ainda estão as peças, o que restou na verdade do veículo veraneio que seguia sentido norte mineiro. 4 pessoas que estavam no veraneio morreram e 2 pessoas que não foram identificadas, não foram localizadas aqui depois do acidente na sexta-feira,
foram identificadas pelos bombeiros de Teoflotone durante o final de semana. Uma criança de 10 anos e uma adolescente de 17. Um já recebeu alta e o de 10 anos permanece internado, mas não corre risco de morrer. O detalhe que chama a atenção, nós acabamos de mostrar aqui. Ultrapassagens perigosas, um caminhão passando em cima da ponte e um veículo ultrapassando. Olha só, é uma pista simples, não é duplicada. Algumas pessoas aceleram demais e, lamentavelmente, tragédias acontecem por aqui. Parte da ponte totalmente destruída depois desse grave acidente. Hoje, segunda-feira, o acidente aconteceu na sexta e até agora o ônibus não foi removido porque um dos guinchos apresentou problema e o segundo não conseguiu fazer a retirada. Com imagens de Edson Bauer, Wagner de Oliveira, da BR-116, na cidade de Campanário, para a Band. Gente, coisa impressionante. Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, são duas primeiras coisas que a gente aprende. A primeira é que quando tem duas faixas contínuas, é proibido ultrapassar dos dois lados. A segunda é que você não ultrapassa sob ponte. O cara vai ultrapassa. Depois disse que foi azar. Corpo do motorista no ônibus foi enterrado nesse domingo. Vê detalhes. 3 dias após o acidente, Júlio César de Oliveira Matos, de 27 anos, foi sepultado nesse cemitério em Teoflotone, no Vale do Mucuri. Amigos e familiares fizeram homenagem ao motorista. O ônibus que Júlio César dirigia caiu na ribanceira de aproximadamente 10 metros na BR-116, em Campanário, no Vale do Rio Doce. Um cara responsável, né? Apesar da idade pouca, mas era um menino muito responsável, direito, muito honesto. Ao todo, 8 pessoas morreram no acidente. 4 estavam no carro e 4 no ônibus. 20 permanecem internadas nesse hospital. Nós estamos bem ao lado aqui do ônibus que caiu nessa ribanceira. Lá em cima está a BR-116 e aqui embaixo nós estamos exatamente às margens do rio Itambacuri, na cidade de Campanário, aqui no Vale do Rio Doce. Olha só a situação do ônibus. A frente, a lateral praticamente destruídas. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente. Por enquanto, a principal hipótese é de que o carro tenha apresentado um problema no eixo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o ônibus é habilitado para transporte interestadual de passageiros na modalidade fretamento. Ainda de acordo com a NTT, o ônibus possui certificado de segurança veicular e tacógrafo regularizados.